primeiro dia do mês de setembro, quinta-feira, e hoje, mais uma vez, continuamos em queda. Basicamente, aquilo que tem acontecido, pelo menos, digamos, nos Estados Unidos, não na Europa, mas nos Estados Unidos tem havido boas notícias, ou seja, a economia está realmente a ser resiliente, os empregos continuam a crescer, o desemprego a diminuir, alguns dados de inflação estão a dar sinais de que está a haver um decréscimo. O próprio petróleo, que tem andado por tudo que é lado, os bulls acreditam que vai voltar para os 130 ou mais, os bears que realmente são só pullbacks e é uma tentativa. A realidade é esta, o mês de agosto, pelo menos nos Estados Unidos, tem sido queda, na Europa creio que também, Portugal em si nem por isso. Vamos começar então pelo PSI, não se esqueçam, a Europa neste momento. Vamos ter agora em setembro, tal como nos Estados Unidos, vamos ter o aumento das taxas de juros. O mais certo é ser 75 pontos e não os 50 previstos. O mesmo acontece neste momento com os Estados Unidos. E porquê? Porque mesmo na Europa existem economias que não estão assim tão mal quanto isso. E os custos, principalmente os energéticos e afins, têm estado a aumentar, mas eu volto-vos a dizer isso, até são os nossos políticos que estão a fazer uma manipulação clara. Basicamente as notícias e a forma como eles falam é de medo, mas refiro-me nomeadamente ao gases que, não se esqueçam, influenciam os preços da eletricidade. Mas basicamente dizem que está mal, vamos chegar ao inverno e vamos ter que apagar luzes, e os estoques nunca tiveram tão altos. Aliás, creio que foi a Alemanha, conseguiu antecipar em um mês, mais de um mês, o target de estoque para o gás. Mas o dia 2 começou sinceramente bastante negativo, e muito por culpa do quê? Dos futuros nos Estados Unidos. Basicamente nos Estados Unidos o fecho ontem foi em queda. Os últimos 10 minutos, eu vi depois, mas os últimos 10, 15 minutos foram mesmo de queda, e quando os futuros abriram em queda, literalmente. Isso deve ter influenciado a Europa. Ontem houve uma notícia que influenciou de sobremaneira hoje dos chips, principalmente a Nvidia. A Nvidia está a cair hoje, aquilo que não caiu quando foi a altura de, creio que é março de 2020 do Covid. Está a cair neste momento 12%, estava no pre-market negativo 6%. Porquê? Porque supostamente devido a um decreto nos Estados Unidos não poderiam vender certos chips à China. Isso afeta também a AMD, não se esqueçam, mas o foco era a Nvidia, não podia vender certos chips à China, e eu li algures na diagonal que isso representava 500 milhões de faturação, ou seja, justificava a queda de 6%. Discutível, mas enfim. No entanto, hoje de manhã saiu uma notícia que era o oposto, que era eles estenderam basicamente o prazo para continuarem a exportar esses chips. Não se esqueçam que existe uma guerra clara, não só no terreno, com a Rússia e a Ucrânia, mas também uma guerra clara de influência entre, isto inclui também a Europa, mas principalmente Estados Unidos e China. Isto afetaria de sobremaneira a China, mas a realidade é esta: o mercado abriu, o que é que fez? Flash. A Nvidia então está a cair o dobro daquilo que estava no pre-market. Porquê? Por causa das notícias que são boas. No final é porque nós tínhamos que lá ir. Estávamos à espera de um bounce, está toda a gente à espera de um bounce, ninguém sabe quando é que ele vai chegar, mas vai haver bounce.
Amanhã, non-farm payrolls, não se esqueçam, e eu esqueci-me de mostrar o calendário, estes foram os dados então que hoje saíram, mesmo na Europa, vocês olham para a taxa de desemprego e dizem assim, a taxa de desemprego até diminuiu. Olham para, devido a esta inflação toda, né? Mas olham para o PMI, manteve-se estável. Olham para os Estados Unidos, os dados são extremamente positivos, principalmente o custo unitário da mão de obra trimestral, que baixou, não muito. Já ontem os dados também tinham sido bons, porque por causa dos jolts, né, que foi na segunda-feira, e depois do emprego privado, vocês veem que as coisas estão ótimas, não há nada que dê indicações de que estamos numa crise e que os bancos centrais não podem aumentar as taxas de juros de sobremaneira de uma forma penalizadora. Isso está-se a ver no dólar e no euro, como vocês podem ver por aqui, não é? Amanhã, os non-farm payrolls é mais do mesmo. Se sair daqui uma notícia má, ou seja, eles dão aqui que o salário médio por hora vai ter um aumento. Se ficar, por exemplo, nos 5.4%, 5.5%, isso é uma notícia má, a bolsa mexe para cima. E porquê é que mexe para cima? Porque, afinal de contas, o Fed não pode aumentar a 75%, vai ter que aumentar os 50% que o mercado inicialmente esperava. E andamos neste vai e vem, não é? Até a FOMC, que é mais ou menos 20 e poucos deste mês. Mas um valor que seja no salário médio abaixo, a taxa de desemprego se mantiver estável, se as encomendas à indústria continuarem estáveis e os non-farm payrolls se aumentarem, não se esqueçam, estão a prever 300 mil, um decréscimo de quase 40%, é mais 40%. Mas também não é 50%. No entanto, é um decréscimo bastante elevado. Se houver um aumento, isto vai por aí abaixo. E por isso eu na terça-feira fiz um vídeo a dizer assim, vai haver um bounce, mas não se esqueçam, gaps, downs, temos que esperar para perceber o quê? Para perceber se fechou a gap, ok, fechou a gap, e agora? Ou perceber se o valor da abertura, se continuar a haver pressão para baixo, temos que ficar à espera que volte para o valor da abertura, né? Para tentarmos perceber se é para subir ou não e se o mercado está a fazê-lo. Honestamente, em termos de indicadores, aquilo que é mais estranho é a VIX. E porquê é que a VIX está estranha? Porque para aquilo que temos andado a cair, e para vocês terem uma noção, vou ter aqui uma semana, isto foi a VIX basicamente passou dos 19, está nos 26, sim senhora, mas normalmente aquilo que chamam de capitulação, lá o que é aqui em cima, né? Há quem fale nos 40, mas mesmo os 38, 39 que nós tivemos aqui em janeiro, que diziam que era capitulação, vocês depois lembram-se, né? Que aquilo que aconteceu em fevereiro e por aí fora. A grande questão é aqui que existe uma capitulação. Capitulação significa o quê? Significa que, ok, atingimos valores, que toda a gente está com medo, que o sentimento começa a mudar. Ou seja, todos tentamos fazer o efeito de manada e quando vemos que estamos numa manada, todos queremos sair. A grande questão é que isto não tem estado a mexer. Vocês olham para o Standard & Poor's e dizem assim, espera aí, isto não faz sentido, né? Os trambolhões têm sido brutais, principalmente, nós estamos a falar de 3 semanas em queda, literalmente, numa semana 1,21, claro, fizemos uma subida, não é isso que está em causa, aquilo que está em causa é isto, neste momento o Standard & Poor's caiu 9%, ou 9,5%, faltam mais 7% para o mínimo do ano. Vocês olham para a VIX e a VIX está quieta. Porquê? Porque se é um facto que a VIX já aumentou 43%, se aumentar outros 40%, né? Isto significa o quê? Significa que nós vamos furar. E isto é o cenário bearish, mais bear que existe. Nós vamos furar no Standard & Poor's os 3.600 pontos. Ninguém sabe, não há garantias. É mais certo
bater na moving average e voltar a subir, não é? Tal qual como fez aqui. Aquilo que eu vos estou a tentar dizer é para terem cuidado. Não vos estou a dizer para desinvestirem, tirarem dinheiro fora, porque se nós formos olhar para aquilo que, mesmo o Standard & Poor's, são 4 dias consecutivos em quedas, tirando este dia aqui, mesmo que nós regressemos, né? 1, 2, 3, 4, depois abriu cá mais em baixo, veio cá abaixo, subiu, isto foi em janeiro, não é muito comum, honestamente não é muito comum, não é? E por isso, a partir de amanhã vamos ter um bounce, seja um bounce a começar aqui em baixo, seja um bounce a partir daqui, e esta é a grande questão. Onde é que devemos entrar? Eu e passo já a seguir para a análise, mas eu hoje coloquei no Discord que ia estar de olho numa, que era a Rivian. E porquê a Rivian? Primeiro porque a Lucid eu já tenho ações nela, né? E as ações na Lucid, a última comunicação, e por isso é que as caíram tanto, neste gap aqui, basicamente disseram que vão fazer aumentos. Eles não vão fazer aumentos de capital, eles vão vender ações, vão pedir empréstimos, ou o que for, e isso dilui o investidor e vem por aí abaixo. Então não é uma aposta neste momento. A NIO, eu entrei, comprei 8.800 euros, 8.700, sei lá, foram 450 ações. O preço que eu comprei foi basicamente, não foi neste dia, mas foi basicamente aqui nos 19,40, mais coisa menos coisa. Eu vi esta subida, não, eu não vi nada desta subida, eu vi esta subida, isto está no diário, eu vi esta subida, então deve ter sido por aqui que eu comprei. Eu vi esta subida, não fiz cash out, sabia que era uma zona de resistência, não retirei, ela caiu, andou por aqui assim muito tempo. O que é que eu fiz? Se ela começa a perder aqui os 19,65, como vocês podem ver, ameaçou sempre, né? Eu vou tirar dinheiro, reduzir a minha exposição de 450 para 200 nos 19,80 e depois foi nos 19,60. Ou seja, aquilo que eu fiz, basicamente, no final vai-me dar zero, né? Por causa das comissões e das conversões por causa do dólar e afim. Mas a realidade é, eu achei que isto estava muito estranho, não é? Principalmente quando estamos a fazer sequência de máximos cada vez mais baixos e os mínimos, apesar que aqui é quase um double bottom, mas os mínimos também a ficar cada vez mais baixos. Isto é uma bull flag, não é? Isto está em causa. Mas eu comecei a ver contagens, né? A tentar perceber a opinião de outros, e um que eu partilhei, está nos setups na secção dos Estados Unidos, diz que não, a NIO vem aqui por baixo, por ver, tem lá a contagem, né? 1, 2, creio que considera isto aqui a 3, apesar que a 4 depois fura, enfim, eu já não sei que raio de contagem é que eles têm, mas a realidade é que é assim, apontam para valores aqui assim baixo. Acho que pararia aqui nos 17, mas em todo caso, porque é que eu saí, porque é que eu arrisquei e porque é que agora correu bem, ao invés, por exemplo, quando foi com a Microsoft, correu bem porque o mercado começou a cair, e é assim que nós estamos. Escolham uma ação para gerir e praticarem, de certa forma, para quê? Para depois, quando chegar o momento certo, e por exemplo, o momento certo na NIO é fechar aqui abaixo dos 17,60. Um fecho aqui em baixo vai despoltar um caminho até aqui. Este é o exemplo da NIO. Mas, hoje, eu tinha uma que estava já em vista, né? O dinheiro que eu tirei da NIO, vamos começar aqui assim a olhar e dizer assim, onde é que está uma ação que poderá nos dar sinal de que é para subir? Rivian. Porquê? Rejeição, um bocadinho mais abaixo, rejeição. Ou seja, eu meti aqui a linha nos 33,10, mesmo sabendo, e por isso é que eu iria ter paciência, mesmo sabendo que o movimento, estamos na visão horária, não estávamos oversold, mas poderia fazer isto. Eu ia estar à espera, eu ia tê-la abaixo de olho. O que é que ela fez?
Ela abriu com gap down, subiu ligeiramente e depois foi sempre flush, 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 flush. Vale a pena entrar neste tipo de situações? Não. Eu até defini aqui, né? Se eu entrasse aqui, onde é que teria que estar o meu stop loss? Ainda bem que eu não entrei. Mas a realidade é esta. O mais certo é ela vir para o próximo nível, que são os $30, né? Que é esta zona onde tem havido aqui esta confluência. Isto para vos dizer o quê? E por isso esta parte técnica na introdução, não é? Porque nem toda a gente vê o vídeo todo, vêem só umas partes, normalmente vêem as cotadas que lhes interessam, podem perder esta informação, que eu partilho noutras partes do vídeo. Mas, vocês têm que começar a pensar em gerir. Tão simples quanto isso. Setembro, por norma, é setembro e outubro, uma parte de outubro, por norma, é o pior mês da Bolsa. O ano passado, se vocês se recordam, as minhas entradas de setembro foram aquelas que me deram dinheiro. Não foram as entradas que eu fiz em outubro, não foram as entradas seguramente que eu fiz em novembro, mas foram as que eu fiz em setembro. Aos poucos, perto do final do mês, e depois a partir daí aquilo de repente começou a subir. É o que eu acredito que vai acontecer. Eu acho que estamos a fazer um flush para depois começarmos a ir lá para cima. Agora, aquilo que eu penso, para aquilo que acontece, e por isso é que nós olhamos para o preço, é a parte mais importante. Isto para começar a análise, em termos de movimentos, eu acho que isto já vos diz muita coisa. O que é que subiu hoje? CMAPA. Aquela que menos mexe, né? Apesar que tem tido movimentos, mas aquela que menos mexe subiu. As mais defensivas, nomeadamente a Sonai, que tem nada a cair, está a preparar um bounce, não é? E, ok, ele apareceu, subiu. De resto está tudo praticamente negativo, a nós também subiu, mas tem tudo muito negativo e tudo extremamente volátil. Essa acho que é a parte mais importante, né? Tirando o BCP hoje. O BCP hoje teve uma pequena amplitude para aquilo que tem andado, mas as coisas não estão fáceis. E as pessoas depois podem pensar assim, mas e se isto agora vai fazer um bounce? A realidade é essa. Eu já vi a vela que imprimiu hoje, que é um martelo na visão diária, e parece que vamos fazer um bounce. Principalmente porque se olharmos para o DAX, se olharmos para o CAC, mesmo o IBEX, está tudo nas zonas de suporte, está tudo completamente estendido. Mas, Estados Unidos... já agora vamos ver como é que está em termos de setores. Em setores são as defensivas que estão lá em cima, as utilities, ou seja, normalmente são as elétricas, água e afins, as consumer defensive, seja empresas tipo Sonai, e os serviços de comunicação que nestes últimos 2 dias têm estado bem, mas mesmo assim o Facebook hoje já está negativo. Ontem também aconteceu o mesmo. Mas, ontem não ficou negativo, mas... teve a subir, acho que 4 ou 5% e depois acabou por subir meia dúzia de tostões. Agora, os basic materials estão em queda, porquê? Porque o dólar está forte e quando o dólar está forte dá para ver o trambolhão. Agora vejam, não há uma coisa que se aproveite, literalmente. Não há nada que se aproveite. Olhando para o mapa, aquilo que nós vemos é que as de saúde realmente estão lá em cima, tudo o resto está negativo, principalmente as tecnológicas estão bem negativas. Algo que eu também perguntei no Discord é que era assim, Google, Microsoft, eu não tenho a certeza na Apple, mas pelo menos a Google, a Microsoft, a Amazon, todas elas, mesmo a Meta, né, o Facebook, todas elas têm gaps abaixo. Apesar do no pre-market as coisas terem começado a inverter, o que é que vocês achavam, né, se ia preencher as gaps ou não? O engraçado é que continuam a batalhar e a não querer preenchê-las. O facto é esse. Mas... adiante. Amanhã já falámos, não se esqueçam, non-farm payrolls é importantíssimo, vocês já vão ver o tipo de movimento, vocês olham para o pre-market com aqueles olhos de bebê, né? Têm que procurar os detalhes, porque o pre-market até pode subir, mas aquilo que nós temos que ver é a abertura. E depois não se esqueçam, vamos ter a expiração de options, isto vale o que vale, eu
faz sempre esta ressalva, né? Temos uma quantidade até bastante interessante, mas a parte interessante é que é assim, eu de certeza começámos no domingo a dizer, não, dificilmente vamos passar os 4.000, não é? Porque era o valor que estava mais elevado, salvo erro. Mas a realidade é que é assim, até estes 390 ainda está em jogo. Tão simples quanto isso. Ou seja, os 3.900 estão em jogo. E nós não estamos assim tão distantes quanto isso. Ou seja, neste momento o Standard & Poor's está nos 3.919, por isso, enfim. Isto é o volume, o Max Payne supostamente era nos 400, ou seja, nos 4.000. Tudo é possível de acontecer. Amanhã pode haver um bounce e irmos para lá. Vamos começar então a nossa análise. Vamos começar aqui pelo, se isto permitir, já estou na análise. Vamos começar pelo nosso PSI. O que é que o nosso PSI nos diz? Diz-nos que fizemos um martelo e tanto. Agora, como é que se reage a estes martelos? Estes martelos reagem-se apenas de uma forma. Se furarmos este máximo, o máximo de ontem, que coincide com a resistência que temos aqui, eu não sei se é o cêntimo, mas isso é irrelevante, se romper, arriscamos entradas aqui. Mas tem que romper. Um exemplo que não tenha rompido, vamos lá ver, não tem aqui martelo, aqui é mais doji do que martelo, mas por exemplo aqui não rompeu, certo? Furou, mas não fechou acima. Mas a realidade é o romper para arriscar, mesmo aqui não tem nada de errado, né? Às vezes arriscam, ok, subiu, começou a cair e depois têm que fazer saídas. No limite saem no fundo do martelo. Mas aqui, certo? Abriu basicamente ligeiramente acima do fecho, veio por aí abaixo. Aqui praticamente a mesma história, fez inside bars. Aqui abriu, começou a romper. E por isso é que eu digo, esperar pelo menos isso. Pelo menos isso. É uma vela e tanto. É a vela que indica a inversão. No limite até pode acontecer o mesmo que aconteceu aqui. Fazer um flush amanhã, virmos até à moving average, que coincide mais ou menos com 3.856 pontos. 3.853 é o que está ali. Portanto, pode acontecer e depois na segunda-feira inverter. Tudo é possível. Para já, aquilo que nós sabemos é o quê? Fizemos um gap down na visão horária. Temos gaps acima. Até aqui temos uma gap. E a vela, na sequência de queda que nós estamos, é de inversão. Se isto fosse a subir, fizeste esta vela, eu dir-vos-ia exatamente o mesmo. Cuidado, isto é uma vela de inversão. Vamos estar atentos àquilo que faz, então, o nosso índice amanhã. IBEX está no suporte, literalmente. Eu não sei de onde é que vem esta linha. Provavelmente usei aqui esta referência. Podemos puxar um bocadinho mais por baixo, não vai fazer grande diferença. No final, a parte importante é esta: mínimos de Covid, mínimos de julho, e estamos lá. Estas quedas foi um sangramento face às quedas anteriores de junho, não é? Isto disse que era de Covid, não é de Covid, é da guerra. Mas, parece o Covid, não é? Mas, tem sido um sangramento e tanto, não foi estas coisas explosivas. Tem ido aos poucos. Estamos no suporte. CAC, a mesma história. Vocês veem pela linha a tracejado, estamos no suporte, certo? DAX, perdemos este suporte aqui em cima, tentámos inverter e viemos para baixo. Ainda tem espaço para descer? Tem, mas honestamente, se todas as outras passas começarem a inverter, esta acompanha e vice-versa. Se esta começar a inverter, as outras acompanham. Se esta não inverter, as outras provavelmente poderão acompanhar. Eventualmente, não, a maior probabilidade é acompanharem sempre o DAX, que é a bolsa mais forte, mas poderão ter um comportamento diferente. Olhando para o Standard & Poor's neste momento, esta é a realidade. Se fechássemos agora assim, nós dizíamos, esta vela é bom sinal. Isto aqui, basicamente eu meti aqui assim o olho, que é para coincidir mais ou menos aqui com estes máximos e mais ou menos com este mínimo. Mas a realidade é,
a vela também indicaria inversão. Por isso, vamos estar atentos, vamos tentar recolher o máximo de informação, tentar perceber onde é que isto quer ir. Mesmo as QQQs, num dia em que a Nvidia e a AMD e afins estão todas aqui, mas de uma forma brutal. Nem sequer veio fechar a gap que tem aqui na visão horária, e essa é a parte que me deixa assim com o pé atrás. Pé atrás para quê? Para o futuro, para o longo prazo. Porquê? Porque se nós invertermos, fizermos um bounce, nós viramos aqui para os 310, isto é uma subida mais ou menos de 5, 6%? 5, talvez. Não, 5, 3, 15, 5%. 5,5%. E depois poderemos voltar cá para baixo. Esta é a grande possibilidade. A gap está só, eu vou colocá-la aqui, está só na visão horária. Mas o mesmo acontece com o Standard & Poor's. Se vocês vierem aqui à visão horária no Standard & Poor's, esta tem várias aqui em baixo, mas se meter aqui a 1 hora, hoje fechou esta, tinha aqui, que ela estava mais estendida, né? Vinha até aqui abaixo, deixou um pedaço acima, mas vejam o que é que temos por aqui. Muitas gaps. As gaps, eu volto a dizer, as gaps não é obrigatório serem fechadas. Elas podem ficar aqui para a vida, mas elas servem-nos de alerta. Tão simples quanto isso. Seguindo, temos a VIX, já falámos, está estranha, né? Um gap up, estava eu à espera que viesse aqui para baixo, não veio, está a seguir a moving average, estamos na visão horária, ela quer furar estes máximos, é o que dá a entender. As obrigações, não é? Os juros têm estado a subir, porquê? Porque a economia está bem, então, e o próprio Fed disse que queria... creio que era os 4%, né? 3,5% aliás, e por isso os juros reais a 10 anos para já estão lá. Eu creio que os a 2 anos 0,2 é igual. Não é igual, falta o Y. Está um pouco mais elevado, 3,5, ou seja, aquela história que eu vos tenho falado da curva estar invertida, ela está invertida em tudo. Portanto, isso é um indicador de recessão. Toda a gente fala, vai haver uma recessão, até os próprios presidentes dos bancos centrais, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, dos diferentes estados, todos eles dizem que vamos ter uma recessão. Já aceitaram isso. Agora, há uns que dizem que ter uma recessão pode não ser nada especial, pode não ser má, pode ser leve, enquanto outros já dizem que estão com mais receio. O petróleo está completamente louco, completamente. Hoje, e esta é a única parte que para já ainda mantém isto bullish, para já ainda não rompeu os 85. Se fechar aqui em baixo, muito cuidado. Porquê? Porque o mais certo é isto fazer um bounce, e depois furar isto de vez. O sinal será este. É um sinal que dá garantias de que vamos afundar? Não. Mas é um sinal que nos dá probabilidades. E a probabilidade é, se furar, né? Furou aqui. Se furar, é muito mau sinal. Fez um bounce espetacular, porque corrompeu aqui, começámos a ficar bullish, e depois de repente em 3 dias simplesmente vejam aquilo que limpou, não é? Em 3 dias. E por isso é que eu digo, o petróleo está por todo lado. O suporte mais forte é aqui em baixo nos 84, 80. Vamos ver se chega lá ou não. E depois vamos ver a reação. O dólar esse continua a subir como já tínhamos visto. Depois temos a Bitcoin que até nem se estava a mexer mal, mas está a cair. Na visão diária, como vocês veem, estamos a seguir a moving average. Isto nunca é bom, né? Se já na horária é péssimo, na diária é horrível. Agora, o que é que nós estamos à espera? Que feche aqui mais ou menos nos 18.900, para quê? Para começar a criar divergências na visão diária, e criando divergências na visão diária, porque se vier para aqui fechar exatamente aqui, o RSI mantém-se mais ou menos neste nível e temos a tal inclinação para cima, que é para, pelo menos tecnicamente, haver traders, não é, que queiram tentar jogar esta. O setor financeiro também está a fazer um bom martelo. Aliás, o setor financeiro hoje nem está péssimo. O setor da energia está a fazer
a tal resistência a esta zona de suporte, ou seja, está a fazer o suporte, tem a moving average, eu espero e vai haver bounce. É isso que a maior parte das cotadas, ETFs, índices, ou o que for, estão a dar esta indicação. Não há garantia, tão simples quanto isso. E as tecnológicas, essas continuam a afundar e cada vez mais dão a tal indicação de que se isto é uma onda 1, a onda 2 fica por onde? 50, 60, nós não gostamos de ver nos 78, mas é outra possibilidade. E é essa a indicação que está a querer dar. Se o vai fazer, provavelmente. Se esta onda pode ser, que é a onda 2, pode ter duas formas, por norma, a tal 1, 2, 3, 4, 5, ou o tal A, B, C, e onde é que para o C? Pois, para já está num suporte. Vamos ver se para aí. Olhando então para a Green Volt, a vela hoje é interessante, né? A rejeição de preços mais altos, apesar de na visão diária estamos aqui na zona de ninhures. O que é que eu digo que estamos na zona de ninhures? Não há suporte nenhum aqui. Aqui nós temos uma resistência, né? Creio que até é mais visível na visão horária por causa desta confluência de velas, mas mesmo assim não é nada especial. O suporte mais forte é aqui. Eu continuo a acreditar que os 9,12, mais ou menos os 9 euros, até aos 8,50 será o destino dela. Não significa que não vá haver bounce e não significa que um bounce não seja espetacular em termos de percentuais, não é? Porque vejam, se nós fizermos isto e dizemos assim, ok, isto vai fazer basicamente o Golden Pocket, para depois voltar cá para baixo, isto corresponde a quanto em termos de movimento? São 10% quase. E por isso é que eu digo, swings, perfeito. Fazemos uma entrada, temos o plano é a primeira saída na moving average, tiramos o primeiro lote, muito provavelmente aqui nesta resistência dos 9,79, e deixamos o resto rolar. Stop aqui, talvez a 1 hora dê para ver um outro tipo de stop, mas na visão diária tem que ser mais ou menos aqui assim, sabendo que depois vai ter aqui suporte nos 9. De resto, não vos posso dizer mais nada a não ser quem fizer entradas, quem arriscar, está a apanhar aquilo que os americanos chamam uma falling knife, que é uma faca em queda. Vocês já sabem, as facas quando caem, elas não... quer dizer, na realidade depende, mas por norma, depende da faca, né? Mas por norma elas vêm com a ponta da lâmina para baixo, e quem tenta apanhar uma faca em queda normalmente apanha a zona da lâmina e é onde pega. Portanto, cuidado, literalmente cuidado, e principalmente quando o RSI, apesar de estarmos com divergências, não é, está em causa, mas o RSI tem espaço para fazer mais quedas. De resto, quem quiser ter um bocadinho mais de paciência, acima dos 960, começar a pensar em arriscar, sabendo que isto pode até apenas e somente lateralizar. Olhemos para a EDP Renováveis, que ontem também caiu. As quedas têm sido até muito mais profundas do que da Green Volt, creio. Já vamos ver quanto é que a Green Volt caiu, desde o máximo até aqui, 14. É a mesma coisa. Mas hoje fez uma doji, está no meio do caminho, por assim dizer, a amplitude é bastante aberta, também não está fácil, né? Mas no final o pensamento é o mesmo. Temos aqui a moving average, provavelmente aqui a 1 hora vai estar tal e qual como a Green Volt, mais ou menos a meio. Não conseguiu fechar acima da moving average, mas pelo menos rompeu-a. As indicações é a mesma. Saída nesta zona, sabendo que temos aqui uma zona de suporte, não é uma boa saída. E depois a saída seguinte seria aqui, ou seja, 2,5% acima. É complicado estarmos a fazer entradas neste momento. A EDP parou aqui nesta zona do Golden Pocket. Já agora vamos ver de onde é que isto vem. Isto é de subida. Não tem nada de errado de ser de subida, mas basicamente é o Golden Pocket onde ela já tinha parado antes. A minha grande questão é se usarmos este mínimo, temos que usar este máximo, estamos nos 50%, tem uma zona de suporte muito forte entre os 5
60 os 4,60 e os 4,68, é onde ela está basicamente. Ela parece que vai querer inverter. Não há garantias. Mas se for para arriscar é aqui. Onde é que ela vai sentir uma resistência mais forte? Aqui nesta zona dos 4,83. E depois logo vemos. Tanto que se formos a ver em termos de retracement da queda, o expectável é que venha aqui ou aqui. Portanto, cuidado. Galp é tal coisa, toda a gente pensa, por isso é que eu digo assim, muito cuidado com os martelos, né? Mas toda a gente pensa que o facto de estas subidas, né? Isto lembra-me as minhas tecnológicas, e o facto de ter andado a subir que não cai, já não sei quem é que escreveu no Discord, também não é importante quem é, mas alguém a dizer, olha, agora já estou negativo, fico mais negativo. Isso é aquilo que eu me digo a mim mesmo, principalmente se olharmos para a Tesla, né? Sabendo que eu dizia assim, então se o mercado é para cair, a Tesla vai fechar a gap, e já só faltam, na Tesla faltam cerca de $7 para fechar a gap, só faltam 7, esta é a realidade. $40 por ação, enfim. A grande questão é esta. Nós tentamos convencer certas coisas e depois nunca saímos. E o nunca sair é que é o problema. Facto. E se ela agora se lembra de inverter, não é? Fez um martelo que é extremamente bullish. Está a fazer uma inside bar que não nos diz nada. E se ela agora se lembra de inverter? É um ponho-se em causa. Não é fácil. Mas estejam atentos. E estejam atentos porque pelo menos agora tem aqui assim um mínimo que vocês têm que saltar fora de para onde der. Tudo bem que são 2% até chegar aqui à zona de suporte, depois tem outra aqui, ou seja, esta zona dos 9,90, 10, mais ou menos 10, 20 e poucos, 10, 30, é uma zona brutal. E quem não seguiu agora também já não está, quer dizer, são mais que 5% talvez, é mais coisa menos coisa. Mas é aquilo que aparenta querer fazer, principalmente por causa do movimento do petróleo. E já agora vamos ver aqui então, por exemplo, a CVX, Chevron, ok, CVX. E vocês veem que estão todos a fazer o mesmo movimento, né? Oxy, extremamente bullish, extremamente forte e bem ela. A Repsol, né? Creio que hoje caiu até menos que o normal. Eu quando digo que caiu menos, ela caiu 0,77. Mas o movimento acaba por ser o mesmo. A zona de suporte é que já está aqui. E a Galp, vocês lembram-se, né? A Galp, a zona de suporte não é aqui, é aqui. E ela não chegou cá. Portanto, existe sempre essa questão. Bounces dificilmente acontecem. Bounces sem haver uma ajuda por parte da Galp. Pelo menos não pode cair tanto, né? Portanto, vamos ver. Eu não aconselho entradas neste momento nenhumas, a não ser se for para fazer swing. No longo prazo, neste momento, está tudo fora de questão. Estará este daqui, que já não nos ajuda nada. A de cima eu deixo ficar. Mas, a nós, eu não sei se isto foi notícia, porque o volume é bastante bom. O volume é muito bom. Não sei se houve aqui alguma notícia. Só sei que fizemos um gap down. Já agora vamos ver aqui a uma hora se foi na primeira hora que viemos cá abaixo. A primeira hora andou por tudo que é lado. Mas a realidade é esta. Temos aqui uma doji em que basicamente viemos cá abaixo, fomos lá acima, depois andamos aqui o dia todo a não conseguir furar e depois quando se lembra de furar, né, sobe 1%. Não é nada. No final, isto não é nada, é 1%. Gente, é pouco, mas o volume em si é muito bom. Saídas ou entradas, ninguém sabe. No final, aquilo que sabem é que para alguém sair, e se for um tubarão a sair, outro tubarão tem que entrar. Nós temos aqui esta gap, não se esqueçam. Temos aqui esta gap, fechamos esta aqui neste dia 21 de julho e andamos a namorar agora aqui este mínimo, né? Em que basicamente isto foi quanto? Quanto é que foi este mínimo?
3,63,8 e hoje fizemos 3,63,8, ou seja, fez um double bottom e reagiu a isso. Ok, mas andamos a namorar este fundo. Cuidado, para já queremos romper e depois esta tendência e depois sim fazer apostas. CTTs tem estado a lateralizar no meio disto tudo, distribuição, acumulação, vamos ver. Neste momento não há uma cotada que esteja fácil de fazer a interpretação. Isto é completamente neutro. Portanto, pode subir como pode descer. Neste momento temos aqui assim esta zona aqui toda, né, que basicamente vamos andar por aqui a martelar. A rejeição na Moving Average não é positiva. É um bearish engulfing, está a dar a entender que quer descer mais, mas se o mercado inverter, ela deve acompanhar. BCP acaba por ser o mesmo, tentou furar a Moving Average, tentou furar novamente e hoje fez uma inside bar na parte inferior da Doji, mostrar isto aqui. Se olharmos para o Bank of America, já agora, aquilo que nós vemos é Bank of America está a fazer uma vela de inversão, tal martelo. Temos esta confluência deste suporte todo que furou, mas fechar acima é extremamente bullish, juntando a vela. No entanto, tal qual como aqui, não é? Acabou depois por cair. Por isso é que eu digo, vamos ter paciência, vamos esperar para ver. E depois temos o Santander, que hoje basicamente fez o mesmo que o BCP, ou seja, temos aqui um martelo de inversão, apesar que a sequência não é assim tão linear, tão de queda, estamos numa zona de suporte, não é? Por isso deve haver bounces, honestamente deve haver bounces. A única coisa que eu chamava a atenção, eu vou meter aqui a 1 hora, não, nem preciso meter a 1 hora, eu consigo desenhá-la assim, eu só preciso fazer isto, que é esticar. É ver isto assim. Nós temos uma gap aqui em baixo. O que quer dizer o quê? Que fizemos bounce. Nós temos que olhar muito para esta zona de resistência, né? Creio que a 1 hora é mais fácil de identificar esta zona de resistência. Ou seja, isto é uma resistência brutal. O facto é que rompeu. A ideia foi extremamente bullish. Eu de certeza que eu disse assim, isto é extremamente bullish. Romper esta resistência é bullish. Temos volume certo, mas depois não serviu suporte nenhum. E essa parte é que me deixou assim tão estranha, não é? Todos os fatores estavam aqui, volume, romper uma resistência, mas essa resistência não serve de suporte. Enfim, hoje está a batalhar com a resistência para tentar romper. A jogada mais simples, pelo menos para nós, seria amanhã fazer um gap downzinho, principalmente aqui nesta zona, outra vez nos 14 cêntimos, né? Pode ir até aos 13,90, mas e depois virmos a mesma história que aconteceu aqui, né? Romper esta zona e lá voltamos para a parte de cima. Está complexo, mas é uma forte possibilidade. De resto, vocês já sabem, se começar seja com gap down ou não, se começar a ter fraqueza, vocês têm que estar muito atentos aqui aos 13,90, 13,89, porque perdendo, voltamos aqui para esta zona. E isso tem que estar na mente de cada um para entenderem que é sempre um target e é sempre uma forte possibilidade. A tendência continua a ser de queda. Jerónimo Martins, vou ter que começar a acelerar porque já estamos com 40 minutos, mas Jerónimo Martins continua a fazer inside bars atrás de inside bars, ou seja, dois movimentos completamente bearish, suporte ontem, hoje inside bar, ela está a lateralizar, está a fazer distribuição ou acumulação, portanto, qualquer coisa abaixo, principalmente do mínimo desta vela aqui, né, que há quem lhe chama, o termo em inglês é mother bar, ou seja, a barra mãe é aquela que tem os filhinhos, mas perdendo isto, ela vem cá para baixo. Enquanto não perder, fechando aqui acima, ela vem com força. Para já, aqui o que vemos é muito volume face, pelo menos ontem, hoje não é especial. Sonai,
O volume está a começar a aumentar, ou seja, muito provavelmente temos aqui alguma exaustão. Fizemos um martelo que mais é doji do que martelo, furámos, fez um fake out, toda a gente provavelmente esperou eu pelo menos eu esperaria aqui por esta zona, não quis cá vir e subiu. Um mero bounce de oversold ou simplesmente uma tentativa de inversão? A realidade é esta. Se nós, e tínhamos aqui esta linha de tendência, né? Mas se nós colocarmos lá assim, ela pela primeira vez rompeu-a. Pela primeira vez temos este ponto de contacto, que é o ponto de partida, temos mais ou menos este e temos aqui outro. Agora vamos ver se temos sequência, continuidade. A 1 hora, muito atento aqui aos 1 euro certos, conhecido como moving average. De resto, o movimento foi bastante bom. Portanto, isto deixa bons sinais para quem quer apostar na Jerónimo, apesar que elas nem sempre se movimentam em sintonia, né? Vocês veem aqui pela sequência, olham para a Sonai e a Sonai andava a subir há mais tempo. Esta subida acompanhou, mas depois começou a cair muito mais cedo. Altri, ela continua a consolidar, continua a esbarrar no moving average, portanto, vocês já sabem onde é que está a resistência, furou este mínimo, veio ao Golden Pocket, não penetrou dentro do Golden Pocket, ficou só pelos 61,8%. A vela é interessante para voltar cá para cima, para os 5,64, 5,65 e depois tentar fechar aqui acima. Nós só acreditamos que esta tendência inverteu quando começar a romper aqui os 6. Até lá, temos de tratar tudo como se fossem bounces. Navigator. Por acaso, a Navigator tem andado a cair bem mais, não? Desde este máximo, que foi 23 de agosto, quase 10. 23 de agosto? É um bocadinho antes, 18. Não vou usar aquele, não vale a pena. Para quem cai menos do que a Altri, é quase a mesma coisa em termos de queda, mas enfim, para já também uma boa vela, tem aqui sim uma gap. Se fosse para arriscar, seria aqui, porque é a zona de suporte, temos agora o ponto de saída. Quer dizer, de certa forma já tínhamos, né? Que é este mínimo aqui. Para já, parece-me que está interessante, mas não estamos em níveis de oversold, não é obrigatório. Atenção, não é obrigatório, mas por norma os movimentos acontecem quando se aproxima muito da zona do oversold, ou pelo menos aqui desta zona dos 33 no RSI. A Mota-Engil, grande trambolhão hoje, continua aqui, né? A tendência continua a ser descida, estamos aqui nesta zona mais defensiva. Se perdermos isto, muito provavelmente vemos aqui para os 1,15 e depois os 1,10 seria o target seguinte. A REN, esta é que é a parte que me deixa assim mais estranho. A realidade é esta, ela fez aqui um movimento que poucas cotadas fizeram em março, mesmo as petrolíferas, né? Ela subiu quase 23%, e esta é daquelas que dá 7% de dividendo. Mas fizemos uma zona de breakout, onde tivemos aqui a tal zona de paragem, e depois lá foi. Vejam a facilidade com que fura, é estranho. É uma boa vela, não tenho dúvidas. Está oversold, não tem nada de errado. Para quem acredita ou quer as de dividendos, e não se esqueçam, as de dividendos é melhor que as share buybacks, porque share buybacks, o que é que a empresa faz? Basicamente o dinheiro fica com a empresa, né? Em vez de o dar aos acionistas, um share buyback significa gastar aquele dinheiro a comprar ações para depois ficar no poder dela. Isso vai fazer um movimento de subida, porque há mais procura, né? A própria empresa vai comprar mais, mas quando ela acabar de comprar, deixa de haver pressão de compra e depois elas caem. Ou seja, cuidado com os shares buybacks, eu não gosto de dividendos, entre as duas, está interessantíssima. É uma boa aposta, principalmente se... Não é esta, é esta aqui. Se acreditares que vai fazer aqui um retracement deste movimento, esse retracement seria cerca de 4%. Coincide aqui com esta resistência toda. Portanto, para uma ação que não se mexe muito, acho que está interessante. E depois temos a corticeira, que está neste range, né? Andou lá em cima e volta cá para baixo. E para já
temos que aceitar que vai ser daquelas, é chato de fazer uma entrada perfeita. A entrada perfeita seria aqui nos 9,94. Quem entrou já sabe, 9,62, caso seja para ficar para baixo, se não, 10,54. Em termos de risco-recompensa é 50-50. Não é assim muito interessante. Vamos então dar uma vista de olhos por algumas cotadas e vamos já entender aquilo que eu tenho estado a falar. A Nvidia está a fazer um mini bouncezinho, nada especial. A realidade é que este trambolhão foi fortíssimo. Ela estava a cair, salvo erro. Eu acho que ela estava aqui quando eu disse que isto não faz muito sentido. Principalmente porque são 500 milhões. Onde é que está aqui a faturação dela? Não diz, pois não. Não sei, mas eu acho que 500 milhões não é assim nada de especial. Não, aqui não diz. Mas deu um trambolhão de 13%, ou lá o que é. O que é que ela está a fazer agora? Está a digerir este trambolhão. E por onde é que ela pode cair? Ela pode cair muito mais. Segundo o retracement que nós temos, por norma, é nos 123%. Ou seja, os 128 dólares estão em cima da mesa. Nós olhamos para a AMD, que acompanhou, solidariamente ou não, e vejam a paragem onde foi, né? Neste máximo aqui, mas já voltamos para esta zona que também era uma resistência. Estamos nos 78%. A haver bounce tem que ser aqui. Eu agora ando a fazer uma coisa que é todas estas gaps, quando elas são fechadas, eu puxo isto para trás. Para quê? Para depois, um dia mais tarde, caso seja interessante, claro, nem sempre é interessante, tentarmos perceber quando perdemos uma gap até onde é que ela pode ir, né? É que ela normalmente respeita as zonas dos suportes. Mas agora, neste momento, temos aqui esta gap, foi a gap 2 que ela abriu. Temos gaps acima, mas não se iludam, as gaps acima pode demorar tempo. Também não se iludam, quem fizer entradas neste momento está a fazer nada de errado, está a fazer uma excelente entrada. Porquê? Porque se nós formos a ver em termos de retracement, já é um retracement profundo, a Nvidia passou isto tudo, né? A Nvidia, se nós olharmos, esta está aqui, a Nvidia está a caminhar para aqui, ela cedeu isto tudo. E se ela acompanhar a coisa da Nvidia, vai fechar esta gap. O mínimo da guerra, ou lá o que foi, já o perdemos há muito tempo. Há quem diga que estamos a fazer um head and shoulders invertido, que é extremamente bullish. Eu honestamente só vos digo assim, vai haver um bounce. Literalmente, vai haver um bounce. Isto foi um trambolhão forte demais. Agora, será que esbarramos novamente na moving average, né? Tal como aqui, e o sell-off continua, porque todas elas estavam a fazer isso. Aquela que não estava a fazer isso era a Meta, fez um gap up, mas vejam, temos um máximo mais baixo, temos um máximo mais baixo, e ela dá a entender que vai fechar a gap. Não é muito, são 4 dólares, mas ela dá a entender que é isso que quer fazer. Uma que não tem estado a mexer muito, mas hoje mexeu, basicamente a Tesla. Eu digo que ela não está a mexer muito porque se metemos aqui na visão diária, né? E para quem conhece a Tesla, neste dia ela caiu 2,5%, mas acabou por abrir mais acima. A realidade é que é assim, desde o máximo que nós temos tido até agora, ela já caiu 15%. E isto basicamente é praticamente o dia 2 da Nvidia. Mas vejam onde é que está o suporte. E vejam onde é que está a gap. Aquela que nós estávamos a ver antes dos 260. Acho que temos uma... É 260? É, mais ou menos. Portanto, neste momento aquilo que eu vos digo não é fácil. Se nós formos a uma... Creio que a Apple não tem... já fechou esta, tem aqui uma aqui em baixo, mas aquela que estava mais perigosa era a Microsoft, né? Porque no pre-market ela ia abrir aqui, ela parece que quer fechar a gap, é só isso que eu vos posso dizer. Google, no pre-market ela estava extremamente bullish, ontem
fechou em queda como todas as outras, mas abriu praticamente no fecho, e vejam um movimento de subida, rompeu isto tudo, muita gente deve ter começado a apostar, ok, ela vem cá para cima, seja em options ou não se esqueçam que as options dão mais dinheiro mais rapidamente que as ações, e depois vem por aí abaixo. Mas está a namorar aqui esta zona é assim tão importante? De certa forma até aos 107 existe algum suporte. Perdendo, vem aqui para baixo. E parece que quer fechar a gap, é só isso que eu digo. Porra. Ok, mas pelo menos aqui deu-nos o alerta, o que é fantástico. Eu disse o palavrão, mas o palavrão tem um sentido. O sentido é gap ups nos resultados, mais mês, menos mês, vem cá abaixo. No mercado em que nós estamos está assim. Mas pelo menos aqui ela deu-nos tempo, né? E é isto que eu estou a dizer. Muitas podem estar a fazer este movimento para fazer o gap up, vir cá acima, tentar fechar a primeira gap, não consegue fechá-la toda e depois vem por aí abaixo. Para já está quase, mas ainda falta um pedaço, não é? $2 não é muito para esta, são 2%. Não há muitas. Hoje saiu as notícias das entregas das chinesas, Li Auto, XPEV. Aquela que ainda teve uma performance mais ou menos ainda foi a NIO, foi aquela que eu mais. E significa que ela é uma má entrada? Não. Significa que os dados foram, pelo menos na NIA, foram a única que teve melhoria face aos dados anteriores, do ano, comparando com o ano homólogo. Mas não se esqueçam, o ano passado a NIA teve a fábrica fechada, eu creio que foi o ano passado, né? Eu não me recordo qual foi o período, mas eles andaram a fazer renovação até mesmo das linhas de montagem, porque eles têm uma parceria com a JAC, salvo erro, etc. Por isso esses dados também, comparar de ano para ano, podem ser enganadores. A realidade é esta, estão a vender menos. E de uma forma genérica vocês veem que ela na abertura já estava aqui bem mais do que uma XPEV, mas a XPEV acabou por acompanhar e pelos vistos está... estas linhas cor-de-rosa eu meti aqui nos mínimos, isto é de 2020, né? É para vocês verem o ponto da questão. Neste momento é péssima a entrada? Não, mas vamos apanhar uma, né, a tal falling knife. Vale a pena fazer entradas neste momento. Quem quiser fazer um swing, vale. Quem não quer fazer swings e quer entrar mais no longo prazo, não. Esta vende híbridos, por assim dizer, tanto a combustível como elétricos. Não se esqueçam, toda a gente fala que os combustíveis estão elevados, mas parece que se esqueceram que a energia elétrica está extremamente elevada, por isso não compensa nem uns nem outros. Mas a realidade é que caiu menos, está a fazer inside bars, no entanto continua a ser uma sequência de queda. De resto é isto, vocês olham para a Enphase, que hoje, e esta parte já me está a surpreender, ela hoje chegou a querer vir fechar o gap que tinha e depois já vai com 4% de queda. O mais certo é vir fechar aqui esta gap. O mais certo, isto seria extremamente penalizador, é voltar aqui. É uma excelente empresa, mas a realidade é esta. Quando tenta 1, 2, 3, 4, depois acontece isto. Curiosamente a Rivian está a fazer o mesmo, né? E eu queria fazer uma entrada nela. Mas por isso é que eu digo, eu faço a entrada, não a meio, porque depois fico sem ponto de saída, ganho pouco para aqui e é o mesmo risco para a recompensa. Mas, quer dizer, praticamente já perdemos este mínimo, já perdemos a moving average. Parece que é esse trajeto que é fazer. Depois temos então aqui as petrolíferas, né? A Petrobras é aquela que tem estado a aguentar mais. Não quer dizer que é melhor que as outras, mas para já as quedas têm sido profundas. Vai haver bounce. As financeiras, suporte, furou, mas está a voltar para a zona de suporte. Se fechar aqui em cima é positivo. O Wells Fargo é praticamente a mesma história, né? Vamos ver. Honestamente, eu não sei quando é que fiz isso, estava à espera que ela subisse um bocadinho mais e depois voltar cá para baixo. Mas a realidade é, se for para voltar para baixo, ela vem para onde? Ela vem para esta zona. E é isto que está a acontecer, pelo menos para já. Mas pronto, é isto. Aquilo que eu vos queria dizer, basicamente é este.
nas nossas cotadas vão haver oportunidades. Tratem tudo como bounces. Estabeleçam um plano. Façam aquela história, né? Vamos pegar aqui num exemplo muito rápido para quem ficou a ver o vídeo até ao fim. Vamos pegar aqui num exemplo extremamente rápido, extremamente simples, em que basicamente nós dizemos assim, vamos pegar aqui no BCP, visto que temos esta gap, mas para já os sinais são interessantes. E aquilo que nós fazemos é dizer assim, ok, eu vou fazer uma entrada, muito provavelmente na abertura vamos assumir que está aqui. Onde é que eu tenho que meter uma stop? Uma stop tem que estar mais ou menos, quer dizer, se eu metê-lo aqui, aqui assim, esperar que ela feche a gap, eu dou tipo 1%, e para ter um bom risco recompensa, a minha subida tem que ser até aqui. Este é o meu ponto de saída, 1 para 4, é ótimo, mas primeiro ponto de venda tem que ser aqui. Eu tenho que meter uma quantidade, se eu entrar nos 14,28, eu tenho que meter uma quantidade a vender aqui. Porquê meter esta quantidade a vender aqui? Suporte, algum suporte, depois furou, suporte, resistência. Se ela vier cá, este é o range que nós temos. Este é o range inicial, não é? O risco-recompensa inicial não compensa muito. Por isso é que eu digo, muito cuidado, tem que ser um swing. Porque veja o risco-recompensa que nós temos aqui. Se der o mesmo tipo de folga, basicamente é 1 para 1, não é? 0,98 de subida, 0,98 de queda. A única forma de jogar isto é fazer isto. É a única forma para pelo menos ter um rácio de 1 para 2. Pelo menos. E é isto que vocês vão fazer com a primeira parte dos lotes comprados. Vamos supor que compram 10 mil euros. Se venderem aqui a metade, por exemplo, 5 mil euros, mal chegar aqui, vendem logo 5 mil euros. Eu já fiz 2%. E esses 2% basicamente significa o quê? Significa que se ela descer, der-me sinal de saída e eu sair, mesmo assim eu ganho 1%. Eu ganho 1%. Esse é o meu ganho total. Porquê? Porque eu perco 1% com metade daquilo que entrei, mas ganhei basicamente aquilo que fica 1 para 1 basicamente. Ou seja, eu torno esta trade gratuita. Basicamente é isso que eu quero dizer. Ou seja, chego aqui, vendo metade. Falhou, veio cá para baixo, desplotou o meu ponto de venda, eu salto fora. O que é que aconteceu? Aconteceu que, ok, foi praticamente gratuito. Pago as comissões e não perco assim muito e tento arriscar. É isto que vocês devem fazer, é este o plano. Uma parte vendi aqui, se ela romper e continuar, vocês depois têm que começar a olhar para esta zona, que vai ser resistência, e para esta zona. Aquilo que eu costumo dizer é assim, a partir do momento que ela rompeu, fechou aqui em cima, o ponto de saída continua a ser o quê? Aquilo que vocês investiram inicialmente, se quiserem. Se era aqui, continua a ser aqui. Ou dizem, não, eu saio quando ela chegar aqui. Que é para fazer algum. Mas não se esqueçam, para já o ambiente é muito, muito severo. Bons negócios a todos e bom fim de semana.